Glória a Deus. Hoje só a graça. Só a graça do nosso Deus. Só a sua bondade e misericórdia. Como disse Josafá, 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 20. Como disse Josafá, 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 20. Seja muito bem-vindo, meu pastor, apóstolo da fé, pastor Cássio Mariano. Prazer ter você aqui. Essa palavra é para esse tempo. Essa palavra é para mudar o curso da história de muitas vidas, de muitas pessoas, de muitas almas. Josafá, ele deixou esse legado porque ele recebeu, primeiro, uma ameaça para lhe causar pânico. Segundo, ele se dispôs a buscar a Deus. Terceiro, ele ouviu a voz de Deus através da boca de um profeta. E eu quero nesta noite ser essa boca profética sobre a tua vida, em nome de Jesus. Por quê, pastor? Porque Josafá, ele sofreu ameaça para entrar em pânico. Josafá sofreu ameaça para ficar com medo. Mas o medo não fez Josafá ficar paralisado e perder a oportunidade de receber a providência de Deus para lhe conceder vitória. Humanamente falando, era impossível Josafá, com seu exército, vencer com mais de 3 exércitos aparelhados e que já estavam vindo, ganhando grandes batalhas e rompendo com grandes reinos e conquistando. E vão ameaçar Josafá dizendo, você não vai poder contra nós. Josafá, ele com medo, ele vai buscar a Deus. Se você está com medo, busca a Deus. Deus vai responder a Josafá através da boca de um profeta. E Josafá vai ouvir a voz de Deus. Vai se encorajar. Porque Josafá vai entender que naquela peleja ele ia pelejar, mas de forma diferente, não como tinha já pelejado costumeiramente em outras batalhas. Aquela batalha seria ganha com a intervenção de Deus, mas Josafá tinha que se posicionar com coragem. Josafá tinha que se posicionar com fé, com confiança, sabendo que o que garante a vitória não são as circunstâncias e nem as afrontas e nem o poderio do nosso adversário, do nosso inimigo. Quem nos garante a vitória é a confiança no nosso Deus. E Deus está falando ao seu coração nesta noite através da minha voz. Quando chega no capítulo 20, versículo 20, Josafá vai deixar para nós uma orientação. Eu quero que você entenda e receba esta orientação agora, em nome de Jesus. Ele vai dizer, no outro dia, ao romper da aurora, eles se levantaram e partiram em direção ao deserto de Tecoa. Ao saírem, o rei Josafá colocou-se em pé diante do povo e exclamou, ouve-me, ó Judá, e moradores de Jerusalém, crede sem sombras de dúvidas em Yahvé. Qual é o primeiro segredo, pastor? Crer sem dúvida, crer somente, crer sem olhar para a circunstância, crer sem olhar para o inimigo que nos ameaça e que nos afronta, tentando nos causar pavor e medo, pânico. Como eu falei aqui, da associação da palavra pandemia e a palavra pânico tem a mesma origem no grego. Não fique apavorado, não fique com medo. Por quê, pastor? Se você ficar apavorado, se você ficar com medo, a sua capacidade resistiva, ela cai. A sua capacidade cognitiva não funciona. A sua capacidade de discernir, ela perde a sua eficácia. Pastor, tem respaldo bíblico para isso? Tem. Se você falar em Marcos,
capítulo 6, logo após a multiplicação dos pães, Jesus ele se retira para o deserto para ficar sós, a multidão vai atrás, e aí acontece todo o episódio do discurso estender e passar do horário da refeição. Aquela multidão não tinha condições de sair para casa sem alimento. Jesus vai, naquele momento, operar o milagre da multiplicação dos pães. Após a multiplicação dos pães, Jesus ordena aos seus discípulos, Marcos capítulo 6, versículo 45, ele vai pegar os seus discípulos e vai dizer para eles saírem, atravessar o mar da Galileia e ir para o outro lado. E Jesus se retira para orar. E eles começam a remar. Não temos precisão exata do horário, mas se era depois do almoço, era na parte da tarde do dia. Então eles imediatamente, após a ordem de Jesus, eles começam a remar. E eles remando, passa a primeira vigília da noite. A primeira vigília é de 6 horas da tarde até 9 horas da noite. Passa a segunda vigília da noite, que é de 9 às 12. Vai para a terceira vigília, que é de meia-noite até 3 horas da manhã, entrando na quarta vigília. Eles estavam desesperados e assolados pelo vento. Eles estavam em pânico. E naquele momento de ameaça das suas vidas, naquele momento de ameaça da sua embarcação, naquele momento em que eles corriam risco de se sucumbirem por causa daquela tempestade, a Bíblia vai dizer que Jesus, ele vem andando sobre as águas, em cima das águas. E naquele momento que Jesus estava andando em cima das águas, os seus discípulos estavam em pânico, com medo. E o medo fez com que Pedro e os demais discípulos não reconhecessem Jesus. Por isso vai aqui nesta hora um alerta para vocês. Não alimente o seu medo ao ponto de entrar em pânico. Não aceite as sugestões da mídia, das televisões e dos meios de comunicações que têm sido manipulados a todos os dias para causar pânico na população. Porque quando você está em pânico, você corre o risco de não conhecer nem Jesus. Não saber nem quem é Jesus. Por quê? Porque eles estavam assolados pela tempestade. Eles estavam em pânico. Eles estavam com medo. Eu quero que você entenda nesta hora, o objetivo desta mensagem é você reconhecer o seu tempo. O tempo que nós estamos vivendo. O tempo da história da humanidade. Se você reconhecer o tempo em que você está vivendo e o tempo que Deus está te concedendo a vida, a experiência, pela idade, pela sua capacidade, pela sua experiência, seja prudente, tenha discernimento, tenha sabedoria e acima de tudo, tenha muita fé. Crer em Deus, sem sombra de dúvida, é o legado que Josafá deixa para nós e é um legado de vitória. Crer em Deus sem sombra de dúvida vai evitar você entrar em pânico, vai evitar você sofrer as consequências do pânico. Existem muitas outras narrativas bíblicas. Uma delas é quando o povo de Israel, o povo hebreus, sai do Egito. Quando eles saem do Egito, e eles começam a caminhar, eles vão atravessando o deserto e chega até o Mar Vermelho. Só que ali é montanha, deserto e mar. Não tem outra saída. Existe um termo bíblico que define aquele momento em que eles estavam, que é Pieirote. Um termo
hebraico, que quer dizer beco sem saída. Eles não tinham saída. E naquele momento em que eles estão sem saída, o povo começa a questionar Moisés: por que Deus nos tirou do Egito para morrer aqui? No Egito, pelo menos, nós tínhamos a dignidade da sepultura. Aí naquele momento Moisés vai se voltar para Deus em oração. Aí Deus, em vez de responder a Moisés o que ele esperava, Deus vai dizer para Moisés: por que clamas a mim agora? Diga ao povo que marche. Há momento para orar, há momento para marchar, e em todo momento nós devemos crer. Naquele momento, a saída para o povo não entrar em pânico foi Deus intervir e fazer um milagre. Eu quero que você entenda que Deus continua o mesmo, Ele não mudou. Deus continua fazendo milagre. Deus continua no controle da situação. Aí vai dizer: pastor, mas não tem pessoas morrendo? Tem, mas Deus continua reinando. Há um propósito em cada óbito, em cada morte, em cada perda, em cada sofrimento, em cada situação que nós temos que enfrentar, ainda que seja adversa, ainda que nós não queríamos, ainda que não estava no nosso planejamento. Eu quero que você entenda nessa curta mensagem: Deus quer que você saiba discernir o tempo. Deus quer que você saiba qual é o tempo que você está vivendo. E eu quero avançar um pouquinho mais em relação ao tempo. Por quê, pastor? Porque o nosso tempo é o Cronos, da onde vem cronologia, aonde o tempo é contado em segundos, minutos, hora, dia, semanas, mês, anos. O tempo de Deus é Kairos. No tempo de Deus não tem segundo, minuto, não. Um dia para Deus é como 1000 anos. E 1000 anos para Deus é como um dia. Deus fez o seu plano considerando o tempo para o homem. Mas Ele fez o plano para o homem entrar na eternidade. E para que nós entremos na eternidade, de acordo com o propósito de Deus, nós precisamos discernimento, saber qual é o nosso posicionamento nesse tempo. Por quê, pastor? Há 3 povos relacionados com esse tempo: a igreja, aqueles que receberam Jesus como Senhor e Salvador da sua alma e acredita em Deus, acredita no amor de Deus revelado em Cristo Jesus. Igreja. A Israel, o povo escolhido de Deus do Antigo Testamento, da qual narrativa eu lancei mão para trazer para você esta palavra através de Josafá, rei de Judá. Povo de Israel. E há os ímpios. Quem são os ímpios, pastor? Aqueles que não são igreja e nem são Israel. Não faz parte do povo de Deus da antiga aliança e nem faz parte do povo de Deus da nova aliança. Ele está no meio. Quem são esses, pastor? São denominados biblicamente como ímpio. E quando você entende o tempo que nós estamos vivendo, tu vai entender também que é tempo de decisão para a sua alma. Por quê, pastor? Porque se você entender, você não vai entrar em pânico. Você não vai estar livre do medo, mas não vai deixar o medo tomar conta da sua vida, do seu sentimento, da sua história, das suas decisões. Entenda o que eu ministro nessa noite. Você precisa discernir o tempo, eu preciso discernir o tempo, para não sermos enganados pelas ameaças, como aqueles reis, os moabitas e amonitas, queriam fazer com Josafá. Nós precisamos discernir o tempo para não fazer como Davi, que era primavera, tempo de ir para a guerra, e ele ficou em casa. Esse tempo que nós estamos vivendo é tempo de discernimento.
de sabedoria, de prudência, de cuidado, de reconhecer as nossas limitações por causa da idade ou da comorbidade na saúde. Não sei qual é a sua, mas tem pessoas que não têm sensibilidade. Eu conheço uma pessoa, algumas pessoas depois vão até me dizer, mas é verdade. Um amigo, ele tem problema de diabetes. Sabe o que ele faz todo dia depois do almoço? Vai comer uma sobremesa com açúcar. A geladeira dele tem açúcar. Ele compra coisas na rua para ter açúcar no teu carro. Se você tem problema de diabetes, tu está no grupo de risco, você precisa discernir o tempo. Você precisa saber que você tem que se cuidar. Você precisa saber que você precisa reconhecer o seu tempo, o seu cuidado, o seu tempo. Deus está aqui nesta noite me usando para falar ao teu coração, discernindo o seu tempo. O que você pode fazer com segurança? O que você pode fazer sabendo que Deus vai dar a vitória? Faça. Mas aquilo que é para você fazer, Deus não vai fazer. Mas aquilo que você não pode fazer, Deus pode. E Ele está aqui falando ao seu coração através da minha vida, da minha voz, da minha experiência. Discernindo o tempo. Deus está te chamando, Deus quer usar a sua vida nesse tempo e marcar a sua vida nesse tempo. Que você adquira experiência, que você aprenda o que Deus quer deixar para nós nesse tempo como lição de vida, para você compartilhar com as próximas gerações, para você compartilhar com as pessoas com quem você se relaciona e quem você ama. Essa é a minha mensagem nessa noite ao teu coração. Discernindo o tempo. Quanto aos demais povos, igreja, Israel, ímpio, falarei na próxima live. Eu vou falar sobre o tempo da igreja. Eu vou falar sobre o tempo de Israel. E eu também vou falar sobre o tempo daqueles que ainda não se decidiram. Por quê, pastor? Porque é importante que você se decida. É importante que você creia em Deus sem sombra de dúvida. É importante que você receba de Deus, nesse tempo, a sua vitória. E a sua vitória está na poderosa mão de Deus. Como diz o profeta Isaías, em Isaías capítulo 59, versículo número 1. Eis que os ouvidos do Senhor não estão agravados para que não possa ouvir, nem as suas mãos encolhidas para que não possa abençoar. Deus vai te abençoar. Thelma, Deus vai te abençoar. Deus vai entrar com providência na tua vida e vai te dar vitória. Creia. Fábio, receba a vitória de Deus na tua vida. Creia. Não deixa esse tempo causar pânico. Não deixe essa pandemia causar o pânico ao ponto de você perder o discernimento do tempo, o conhecimento do tempo. Deus quer falar mais e profundamente ao teu coração e continuará falando. Medite no que eu preguei. A live caiu 2 vezes, então tem 2 sequências para trás aí. Vai lá, busca para você entender tudo o que eu falei nessa noite. Sobre o tempo, sobre pandemia, sobre pânico. E agora eu quero orar por você. Quero orar pela sua família. Quero orar pela sua causa. Quero apresentar aquilo que tem te causado medo nas mãos de Deus. E confia no Senhor. Ele está aqui. E Ele é fiel. Ele continua o mesmo. Vem orar comigo. Maravilhoso Deus e eterno Pai. Pai de amor, bondade e misericórdia. Com gratidão e louvor que eu elevo a Ti a minha voz, levantando as minhas mãos, assim
como Moisés teve as suas mãos levantadas e o povo prevalecia na batalha, eu quero que as minhas mãos levantadas nesse momento, Pai, venha trazer para o teu povo a esperança da vitória, porque assim como Moisés, ó Pai querido, ó Pai amado, no momento em que ele se cansava e as mãos não conseguiam se erguer e o povo perdia a sua batalha, Deus preparou, Senhor, Ur e Arão, para que pudesse levantar as mãos de Moisés e o povo prevalecer e a vitória ser garantida. Garanta a vitória do seu povo, dos seus filhos, das suas filhas, que nesse momento, ó Deus, estão comigo nessa live, aqueles que estarão ouvindo em outro momento. Tu tens o poder de ouvir o nosso clamor, tu tens o poder de ver a nossa fé, tu tens o poder de garantir a nossa vitória, apesar do inimigo ser grande e meter medo, mas o Senhor é maior, e a nossa vitória vem das tuas mãos poderosas. Assim como garantiste a vitória a Josafá e ao povo de Judá e aos de Jerusalém, nos garanta a vitória, Senhor, sobre este mal que tem assolado tantas famílias, que tem assolado tantos irmãos e irmãs. Ó Pai querido, ó Senhor da glória, quantas pessoas estão partindo sem salvação, Senhor, por causa desse mal, mas em nome de Jesus, Pai, o Senhor pode nos garantir a vitória. Basta apenas uma palavra do Senhor para que esse mal cesse. E nós já reconhecemos, ó Deus, o nosso pecado, Pai. Que essa nação reconheça que só o Senhor é Deus. Que essa nação se arrependa dos seus pecados a cada dia, Pai. Nós confessamos os nossos pecados. Porque há uma promessa do Senhor, feita ao rei Salomão. Que o seu povo que se chama pelo teu nome se humilhar e se arrepender dos seus maus caminhos, o Senhor ouvirá, perdoará e sarará, Senhor, esta terra. Sara esta nação. Perdoa nossos erros como nação. Perdoa os desmandos, as afrontas. Perdoa, Senhor, as profanações, ó Pai, do símbolo sagrado. As profanações, ó Deus, da tua palavra. As profanações que foram explícitas, ó Deus, nos eventos chamados, ó Pai querido, de eventos culturais, de carnaval e outros, ó Pai querido, que tem vindo para afrontar. Perdoa esta nação, sara esta nação, cura o teu povo, cura os que estão me ouvindo. Toma a vida, Pai, do Fábio em tuas mãos e cura. Toma a vida da Thelma em tuas mãos e cura. Toma a vida de todos aqueles, ó Deus, que estão nesse momento, Pai amado, ó Senhor da glória, internados. Mas tem alguém orando, intercedendo, exercitando a fé, como aconteceu com Josafá. Garanta a vitória do teu povo e da tua igreja. Nós oramos, ó Pai, de Jesus de Nazaré, teu filho amado que vive e reina. Toma agora, Senhor, a Jane em tuas mãos, a tua filha. Pai amado, que ela receba a unção da cura nesse momento, em nome de Jesus. E comece, Senhor, o restabelecimento da saúde da tua filha, para chegar na plenitude. Estamos nesse momento, Pai, em nome de Jesus de Nazaré, teu filho amado, que vive e reina para sempre. Você que crê, diga amém. Você que vai ver e ouvir essa mensagem em outro momento, crê que Deus está no controle, é poderoso e pode fazer o milagre que você precisa. E o que eu preciso, pastor? Você precisa crer e confiar sem sombra de dúvida. Esse é o princípio da fé. Receba esta palavra, receba o meu abraço, receba o meu carinho. Obrigado pela sua paciência, você que viu a live cair 2 vezes e continuou comigo aqui. Obrigado pela tua presença. Receba esta palavra. Fortaleça a tua fé e o teu coração. Não deixe a pandemia causar o pânico e tirar o seu discernimento. Não deixe a pandemia causar o pânico e tirar o seu discernimento do tempo. Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe a tua família. Deus abençoe a tua casa.
em nome de Jesus. Marcos, Deus abençoe. Obrigado pela tua participação. Rita, forte abraço. Deus abençoe. Obrigado por você estar conosco aqui. Domingo teremos culto. Pode entrar e participar conosco. Quarta-feira teremos culto novamente. E se assim Deus permitir, na quinta ou sexta-feira, teremos mais uma live em nome de Jesus. Deus abençoe a tua vida. Glória, glórias e honra ao nome do Deus Todo-Poderoso que nós servimos. Muito obrigado pela sua presença. Se você puder, vai lá no nosso canal de YouTube e se inscreva e deixa seu like lá. Eu vou postar algumas dessas mensagens lá. Que Deus abençoe. Em nome de Jesus. Obrigado pela tua presença, tá? Tchau.